I was raised in a family that had many people. Eu fui criado numa família muito grande. My grandfather and grandmother had 14 boys in a row. Meu avô e minha avó tiveram 14 meninos. They kept waiting for the girl and quit. Eles ficavam esperando ter a filha, mas ela nunca chegou. My father was number 9 or 10, I forget. Meu pai era o menino número 9 ou número 10, eu não me lembro. I had 32 first cousins. Eu tinha 31 primos de primeiro grau. My grandfather had a farm. Meu avô tinha sítio. How do you raise 14 boys without a lot of land? Como é que você vai criar 14 meninos sem ter uma terra para cultivar? And I have pictures of them. There was a basketball court which they made, but in the background are rows of corn. Interessante que eles fizeram ali uma quadra de basquete na casa deles, mas atrás da quadra, na foto que eu me lembro, tem ali um campo de milho. My father was a perfectionist. I couldn't please him. Meu pai era um homem perfeccionista e eu não conseguia que ele me aceitasse. He never told me he loved me. Ele nunca me disse, eu amo você, meu filho. Father, you must tell your children and your wife on and on and on that you love them. Homens, vocês precisam dizer aos seus filhos e às suas esposas que você os ama, os ama, os ama. My father would hit me when I didn't play the right note on the piano. Meu pai, por exemplo, me batia quando eu tocasse a nota errada no piano. Or he'd knock me off the piano bed. Ou simplesmente me jogava fora ali do assento do My piano. mother would run in crying, say, "Don't hit him again." E a minha mãe chegava para ele e dizia, não, pare de bater no menino. I was looking for encouragement. Eu estava procurando encorajamento. At 10 years of age, my Sunday school teacher led me to Christ. E com 10 anos de idade, a minha professora de escola bíblica dominical me conduziu aos pés do Senhor Mrs. Jesus. Wallen followed me with cards and letters and telephone calls all the way through college. Mrs. What was her name? Wallen. Mrs. Wallen, ela me acompanhou ao longo da vida dela com cartões de encorajamento, com cartas de encorajamento, com ligações e com visitas na minha casa. She was a bright light in my darkness. Ela era uma luz fantástica na minha vida de encorajamento. She encouraged me. She believed in me. Ela me encorajava, ela acreditava em mim. At university, I met a fellow student named Bruce. E durante a minha época de faculdade, eu conheci um jovem colega de faculdade chamado Bruce. He began to listen to me and asked me to go places with him. Ele começou a ouvir as minhas questões e começou a me convidar para ir com ele para diferentes lugares. I had a business degree and I was studying to be a lawyer. Eu estava fazendo administração de empresas na faculdade e ia fazer então direito para me tornar advogado. Bruce would ask me questions and make me pause and wonder, am I doing the will of God? E Bruce, ele me fazia pensar e questionar o fato se eu estivesse realmente fazendo a vontade de Deus. I began to get active in local churches. Eu me tornei ativo numa igreja batista. I began to love to help people and listen and share the gospel. Eu comecei a me importar pelas pessoas da igreja e comecei a compartilhar o evangelho para as pessoas de fora. Bruce was my mentor. E Bruce se tornou o meu mentor. Years later, when I had a son, I named him for Bruce. Anos depois, eu me casei e o meu primeiro filho eu chamei pelo nome do meu amigo chamado Bruce. I married a medical doctor, Eu me casei com uma médica, a pediatrician. uma pediatra. I knew she would baby me all my life. Eu sabia que ela ia cuidar de mim como bebê o resto da minha vida. She didn't. Não fez isso. But
we were married for decades, and she was the most wonderful person I've ever E known. fomos casados por muito tempo e foi uma bênção na minha vida. She went to heaven 5 years ago. Ela foi para o céu há 5 anos atrás. I had a 26-year-old son also that was handicapped. Eu tinha um filho de 26 anos de idade que era excepcional. He died of a brain hemorrhage. E ele morreu de um tumor no cérebro. Both my wife and I had cancer. Tanto a minha esposa e eu tivemos câncer. But my wife lived 30 years after the cancer surgery on her breast. Mas a minha esposa viveu 30 anos depois de sofrer a cirurgia de câncer na vida dela. Life is tough and life is hard, but Jesus is all powerful to give us grace and wonderful encouragement all along the way. Mas a vida, ela é difícil, vocês concordam com isso? A vida é difícil, cheio de desafios, mas Jesus está do nosso lado para nos dar a vitória. I was amazed when I read a verse from 2 Corinthians 10:1. E eu fiquei abismado quando eu li um versículo, 1 aos Coríntios 10:1. Now, I've studied the Bible for years. Eu tenho estudado a Bíblia por anos. But if you keep studying the Bible, God will give you a new revelation, a new joy, on and on. Mas se você continuar lendo a Bíblia, Deus vai revelar para você os segredos da Escritura constantemente por causa da sua Paul persistência. saw Jesus on the road to Damascus. Paulo viu Jesus quando ele estava no caminho para Damasco. But it was only a vision of, he never saw him in personal life. He never saw him on the ground. Mas Paulo nunca viu Jesus de fato face a face. But Paul says to the Corinthian church, Mas Paulo diz para a igreja em Corinto: I beseech you by the meekness and gentleness of Christ. Mas eu encorajo você através da mansidão e da paciência com as pessoas. Where did Paul get that insight about Jesus being meekness and gentle? Como é que Paulo, que não conheceu Jesus pessoalmente, sabia que Jesus era manso e ele era paciente com as pessoas? He got it from the disciples. He pumped John and Peter and James to tell me about Jesus. Tell me who he was. Tell me how you got to know him. Tell me things he did. Mas Paulo, ele andou com Pedro e João, que eram discípulos de Jesus, e ele sempre perguntava àqueles homens: me conte como é que era Jesus, conte-me como ele agia. They could have said he walked on water, he raised the dead, all kinds of things, but they described his personality. Mas é interessante que eles podiam falar sobre como Jesus andou sobre as águas, como ele ressuscitou pessoas da morte, mas eles preferiram falar da personalidade cativante de Jesus. Did you know that Jesus only one time in Scripture said, I want you to learn of me? Você sabia que Jesus disse apenas uma vez no ministério dele: eu quero que vocês aprendam de mim? That's in Matthew 11:28 to 30. Ali em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. He says, learn of me, I'm meek and lowly in heart. Ele diz ali no versículo 29 do capítulo 11 de Mateus: aprenda de mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. My yoke is easy, my burden is light. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. I'm not a dictator ordering you around, you got to do this, you got to do that. Jesus não dizia: eu sou um ditador, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Jesus, who was God of very God, was a gentleman. Jesus, Deus, era um homem aqui na terra, um homem sensível, um homem suave, um homem manso. It's totally different from what some people think about Christianity. É totalmente diferente do que alguns pensam sobre o Evangelho. In the darkness of difficulties in my life,
I had the bright light of my Sunday school teacher and Bruce and others that God brought into my life to lift me and encourage me. I experienced a miracle change in my life, and all that I am and all that I could be came through men and women of God filled with the Holy Spirit who were gentle and loved me and encouraged me to be more than I could ever be. Então nós vemos que no momento mais escuro da minha vida, Deus sempre colocou pessoas como aquela mulher que foi a minha professora de escola bíblica dominical, aquele homem que se chamava Bruce, e outras pessoas que sempre me encorajaram, sempre me animaram a servir fielmente ao Senhor. I want to introduce you to the most amazing man in the New Testament who wasn't an apostle. Eu quero lhes apresentar essa noite o homem mais fantástico do Novo Testamento, que não era um apóstolo. Not one of the 12, but he changed the world with the miracle of encouragement. Mas esse homem não era um dos 12 discípulos de Jesus, mas esse homem conseguiu mudar o mundo inteiro por causa do seu encorajamento. I look over the hundreds of people that are here, and I know some of you have had a broken heart this year. Eu olho as centenas de pessoas que estão aqui esta noite. Imagino que alguns de vocês têm tido experiências dolorosas esse ano de 2015. You've been hurt, you've been betrayed. Talvez você tenha sido machucado, ou talvez alguém traiu você. People have lied about you. Talvez alguém até tenha mentido sobre você. People have refused to forgive. Talvez as pessoas até tenham se refutado de oferecer perdão a você. But when you become a miracle of encouragement, you begin to change lives dramatically, supernaturally. Mas quando você se torna um milagre de encorajamento, você muda as pessoas. Barnabas was from a small island. Barnabé, o homem com quem nós vamos conhecer e conversar aqui, era de Chipre. The disciples changed his name because he lifted people. He saw potential in people. Os discípulos mudaram o nome de Barnabé porque ele encorajava as pessoas. God wants to make you like Barnabas. Deus quer fazer de cada um de vocês um Barnabé. And your life will multiply. E sua vida vai multiplicar. Let's just trace the few passages of scripture about Barnabas tonight. Vamos olhar algumas passagens bíblicas essa noite, você que trouxe sua Bíblia. Vamos olhar algumas passagens bíblicas sobre Barnabé. First, Barnabas found some needy, hungry, desperate people, and he sold his land and gave the money to the church. E nós vemos aqui em Atos capítulo 4, versículos 32 a 36, Atos 4, 32 a 36, que Barnabé, ele vendeu as suas propriedades e ele abençoou pessoas que estavam passando por necessidade. If you follow along in your Bible, it's Acts chapter 4, 32 to 36. Atos capítulo 4, versículos 32 a 36. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. The money he gave fed many families and helped give them clothes, and it's a wonderful way to change people's lives and encourage them when you give. E aí no versículo 37, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos para que
Deus usasse aquele recurso para abençoar pessoas com fome, pessoas necessitadas. Esse recurso dele foi para isso. Then Barnabas found, number 2, a lonely person. E aí, em segundo lugar, ele primeiro veio ao encontro das necessidades das pessoas. Em segundo lugar, ele encontrou uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária. Saul was a murderer. Saulo era um assassino. He enjoyed putting people in jail and having them beat to death and stoning them. Ele gostava de buscar pessoas e jogá-las na prisão e até vê-las vir a morrer. He wanted to protect the ancient Jewish law. Ele queria proteger os velhos ensinamentos do povo de Israel. And he was never put in jail for killing people. E ele nunca foi colocado na prisão por matar pessoas. The religious leaders under Rome were willing for him to do it. Os líderes debaixo da autoridade de Roma, eles estavam dispostos a permitir que Saulo fizesse isso. But when he came to Jesus Christ, no one believed it. Mas quando Saulo, que depois se tornou Paulo, ele aceitou a Jesus, ninguém reconheceu a validade de sua conversão. So he came to Jerusalem to introduce himself. I'm saved now, and I want to preach and I want to help everybody. And man, they left town. E aí ele veio para a igreja em Jerusalém e disse: agora sou convertido a Jesus, agora usem-me para Jesus. E todos os apóstolos fugiram. But in Acts 9, 26 and 27, Barnabas introduced him to the apostles. This man is genuine. This man knows Christ. Take him into your hearts. Ali diz em Atos 9, 26 e 27, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabas began to mentor Saul of Tarsus. Barnabé começou a mentorear Saulo de Tarso. He was a straight teacher and he had no friendship with many people. Ele era uma pessoa que investiu na vida de outras pessoas, como a vida de Saulo. The loving, encouraging Barnabas took this monster and began to shape him with love and the Word of God into the person of where he reflected Christ. E aí então Barnabé pegou esse monstro e começou a amar essa pessoa, começou a encorajá-lo, começou a estudar a Bíblia, a palavra de Deus com ele. E essa pessoa, Saulo, se tornou uma nova pessoa que nós chamamos de Paulo. Barnabas was a positive note in a disharmonic world of slaves and death. Barnabé era uma pessoa que levantava as pessoas ao seu redor para que tivessem experiências profundas com Deus. Looking over the scripture, Barnabas not only discipled Saul, who became Paul, but he also discipled John Mark. Interessante que Barnabé não só discipulou Saulo, que se tornou Paulo, mas ele também discipulou um jovem chamado João Marcos. Mark wrote the gospel with a lot of action in it. E João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, que é um livro de muita ação. Want to know what Jesus said? Read Matthew. Quando você quer saber o que Jesus disse, leia o Evangelho de Mateus. Want to know what Jesus did? Read Mark. Quando você quer saber o que Jesus fez, então você leia o Evangelho de Marcos. Want to know how Jesus felt? Read Luke. Se você quiser saber como Jesus se sentiu, então leia o Evangelho de Lucas. Want to know who Jesus is? Read John. E se você quiser saber quem Jesus é, então você vai ler o Evangelho de João. Think of it now. Então pense sobre isso. Without writing a single book, sem ter escrito um só livro, Barnabas mentored and encouraged
the one who wrote the gospel and 13 books in the New Testament. Interessante que Barnabé, que não escreveu nenhum livro, foi responsável pelo livro do Evangelho de Marcos e por 13 epístolas escritas por Paulo. It's amazing. He will get a reward every time you read Mark, every time you read the letters of Paul. Barnabas is smiling in heaven. Keep reading them. I'm getting favor with God. I'm getting blessing with God. Então, cada vez que você lê o Evangelho de Marcos ou qualquer livro que Paulo escreveu, você favorece, honra aquele que começou esse processo chamado Barnabé. E ele está no céu encorajando você. Continue lendo. You encourage people. That encouragement lasts in their life, even if they're passed on. The blessing and the reward that you get from God as you disciple people and help them to multiply continues after you're dead, after they're dead, because they touched another life, who touched another life, who touched another life. And you will meet Jesus Christ, and He will hug you, and He will share with you the multiplication that He has done from your life. Do you want me to translate all that? Oh no. Pardon me for preaching. ele pede perdão por pregar. Então, mas o que ele disse o fato é que você recebe um galardão quando você encoraja outras pessoas. E mesmo depois de você ter partido, mesmo depois daquelas pessoas que você encorajou partiram, a sua influência de encorajamento continua passando de geração em geração. The Bible says 2 are better than 1. A Bíblia diz 2 são melhores do que 1. They have a good return for their work. Eles têm um retorno melhor para o seu trabalho. If a person falls down, his friend can lift him up. Se um cai, o outro está ao lado para levantá-lo. But pity the man who falls and has no friend to lift him up. Mas triste o homem que não tem alguém do seu lado para lhe levantar. Every one of us need a Barnabas by our Todos side. nós aqui nesse auditório precisamos de um Barnabé na nossa vida. We need 4 people in our life. Na verdade, nós precisamos de 4 pessoas nas nossas vidas. We need a pace setter ahead of us that we can look up to who's following Christ with all their heart. Nós precisamos de uma pessoa, em primeiro lugar, um referencial de vida, uma pessoa que nós olhamos, que está à frente de nós, espelhamos a nossa vida naquela pessoa. Next, we need a peer, we need a pal, we need a Barnabas. Em segundo lugar, o segundo tipo de pessoa que você e eu precisamos é de um companheiro de jugo. Or maybe you need a Barbara. Ou talvez você precise de uma Bárbara, porque a fêmea de Barnabé é Bárbara. Next, you need a pupil that you can encourage and teach to grow. E a terceira pessoa que a gente precisa na nossa vida é uma pessoa para quem nós vamos investir a nossa vida nela. E ela vai ser um discípulo nosso. And we need a pastor who loves and cares and can lift and encourage. And you have one here. E aí você precisa, em quarto lugar, de um pastor que vai dar uma palavra de encorajamento, de estímulo para a sua vida, o seu crescimento espiritual. E você tem um pastor desses aqui. You need a pastor that can mentor and help people grow. E você precisa de um pastor que vai ajudar toda a igreja a estar crescendo espiritualmente. Now, also, Barnabas found a misunderstood person. Em terceiro lugar, Barnabé encontrou uma pessoa que ela tinha assim, as pessoas não a entendiam bem. And he encouraged him into ministry at Saul. E ele encorajou essa pessoa que era mal compreendida, essa é a palavra certa, mal compreendida, que era o apóstolo Paulo. Did you know that when the apostles met Saul or Paul, eventually they said, "Go back to your hometown. It's too dangerous for you here." Então, quando Barnabé apresenta Paulo para os apóstolos ali em Jerusalém, os apóstolos ouvem ali o testemunho de Paulo, aí enviam Paulo de volta para a sua cidade natal.
It's hard to believe. They sent him back to his hometown. The greatest evangelist the world has ever known, the greatest teacher of the Word of God, one who wrote half the New Testament, they sent him back to Troas. E é interessante que o homem que era o grande evangelista, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, esse homem que era preparado, esse homem foi enviado pelos apóstolos de volta para Tarso. They left him there. Eles deixaram ele na terra natal dele. Have you ever been left somewhere? Você já foi esquecido na sua vida por alguém? You thought you were going to the big city and you ended up in a small town. Você pensou que ia para uma grande cidade, uma grande oportunidade, e você é esquecido num vilarejo. You thought you were going to have a big job or get this degree or go this place and man, you're still somewhere else. E você pensou que ia galgar grandes experiências, grandes graduações, e você pensou que ia ter aquele trabalho de sucesso, no entanto você é deixado ali no escanteio. No one here can disappear from God's heart. Ninguém aqui nesta noite pode desaparecer do coração de Deus. He sees you and he loves you and he knows everything about your heart and the pressure. Ele vê você, ele sabe o que você está passando e ele quer encorajar você. Now let's look, if you will, let's unpack Acts chapter 11. Então vamos olhar aqui Atos capítulo 11, vamos ver o que podemos aprender desse texto. Verses 22 to 26. Ali, Atos 11, versículos 32, não, 22. Acts 11. Atos 11, 22 a 26. Atos 11, 22 a 26. See what happened? The leaders of the church heard something was happening in Antioch. People were getting saved, and they said, Barnabas, will you go down there and check that thing out? E aí, Let's see if they're making good Baptists down there. aqui nesses versículos, a igreja em Jerusalém havia ouvido de muitas pessoas se convertendo a Jesus em Antioquia, e eles dizem: Barnabé, queremos que você vá lá e descubra o que está acontecendo lá em Antioquia. Now this gives us the only photograph of Barnabas that the Holy Spirit wants us to have. Agora, aqui, essa passagem nos cria um retrato de quem Barnabé de fato era. Verse 23. Versículo 23, este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. It says first Barnabas saw the grace of God. Primeiro aqui esse versículo diz que Barnabé, ele viu a graça de Deus. Grace doesn't float around like a cloud. A graça de Deus não fica flutuando como uma nuvem. God's grace is deposited in people. A graça de Deus é depositado nas pessoas. Barnabas looked around and the place was flashing with the gold of God's grace. People all over the place were becoming what they could never be. E aí Barnabé chega ali em Antioquia e vê o semblante das pessoas, a graça de Deus atuando, sabendo que só Deus podia fazer aquilo. Some who had a voice like this became Alguns que tinham uma voz daquele tipo, agora tinham uma voz grossa. Did you hear it? The grace of God. A graça de Deus. And he saw the grace of God and he was glad. E diz ali que ele estava feliz, contente. He didn't say, they got more people getting saved here than back in Jerusalem. I thought we were going to do the job and they're beating us. Ele não disse, estamos vendo mais pessoas se converteram em Antioquia do que lá em Jerusalém, a igreja grande. Things were so good that it says he exhorted them that with purpose of heart they cleaved to the Lord. Diz ali que ele
os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração deles. Verse 24. Versículo 24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Do you know any good men? Conhece algum homem bom? He was a good man. Barnabé era um homem bom. There are a lot of grown men who are boys, but this man was a good man. He was grown. Existem muitos homens no mundo hoje, na verdade são ainda adolescentes, mas diz aqui que Barnabé era um homem bom. He saw the potential in everyone. Ele viu potencial em todas as pessoas. He was a lifter, not a pusher. Ele era uma pessoa que levantava as pessoas, não colocava para baixo. He could smile when it was raining. Ele podia sorrir quando estivesse chovendo. And probably walked many roads wet. E provavelmente andou em muitos caminhos chuvosos. He was full of the Holy Spirit and faith. Diz ali no versículo 24, ele era cheio do Espírito Santo e de fé. And people were saved under his ministry. E muitas pessoas se converteram a Cristo através da influência de Barnabé. Then something crazy happened. E aí algo doido aconteceu. He's in a volcano explosion of people getting saved and their lives changed, and he leaves town. E aí, no meio daquela muvuca toda de tantas pessoas se convertendo a Jesus, ele vai embora da cidade de Antioquia. Because he knew he couldn't handle all of this. Porque ele sabia que ele não ia dar conta de tudo aquilo. He was probably working 24 hours a day, and he couldn't encourage enough all the people that needed it. Ele provavelmente estava trabalhando 24 horas por dia e ele não conseguia dar conta do recado. So he went to Tarsus, verse 25, and he took Paul and brought him there to Antioch. E notem só que no versículo 25, ele vai para Tarso. Notem só, 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. So he doubled his ministry with a man that he had already encouraged. Então ele conseguiu dobrar o ministério dele de volta em Antioquia através de trazer o homem que ele havia encorajado, chamado agora de Paulo. And they taught that church 6 days a week, with people getting saved and their lives being transformed. E eles compartilhavam Cristo 7 dias por semana ali naquela cidade. E as pessoas viviam experiências de transformação de vida. All over that giant city, people were saying, Christ, 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 Christ has changed my life. Christ is alive. Christ is coming back again. And they said Christ so often, they said, those are Christians there. E aí então, através da influência de Barnabé e de Paulo ali em Antioquia, as pessoas se convertendo, dizendo, Cristo, Cristo, Cristo ressurgiu, Cristo vai voltar. E foi naquela ocasião que pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas que seguiam a Jesus eram chamados de cristãos. If you're an encourager with people, you can produce more than you are in the lives Se of others. você é um encorajador, você pode produzir muito mais do que o que você faz sozinho. There are only going to be two things in heaven: Existirão apenas duas coisas no céu: the Word of God and people who have Jesus in their heart. a palavra de Deus e as pessoas, homens e mulheres, que se entregaram a Jesus Cristo. One other person I want to mention here. Mais uma pessoa que eu quero mencionar, que Barnabé tocou. Barnabas encouraged John Mark. Barnabé, ele encorajou João Marcos. In Acts chapter 15, Barnabas and Paul have a fight about John Mark. Em Atos capítulo 15, Barnabé e Paulo, eles têm uma briga por causa de João Marcos. Acts 15, 37 and 39. Atos capítulo 15, versículos 36 a 39. Atos capítulo 15, versículos 36 a 39. Barnabas said, I know John Mark quit, but he's learned his lesson and he wants to help us. You see, Mark had been carrying the tent and the suitcases for these two guys, and he got tired of traveling,
doing all that work. He went home Então, to mama. Barnabé diz aqui no capítulo 15 a Paulo, olha, mesmo que João Marcos desistiu da primeira viagem missionária, porque ele, João Marcos, ele carregava as malas dos 2 missionários, ele carregava a tenda e ele desistiu no meio da viagem, mas Barnabé virou para Paulo e disse, Paulo, vamos dar a ele outra oportunidade. Paul said, I don't want this man, he's a quitter. Paulo vira para Barnabé e diz, eu não quero João Marcos, ele é uma pessoa que desiste. Barnabas, I said, I see potential in this man. He will do the job. He won't quit now. Barnabé disse, eu vejo o potencial daquele jovem, eu sei que ele desistiu no passado, mas ele não vai desistir agora, vamos dar uma outra chance para ele. So Barnabas took John Mark and Paul took another disciple and they went their ways. E aí então a equipe missionária se dividiu em 2 duplas. Paulo leva um outro discípulo e Barnabé leva consigo João Marcos. Well, it doubled their ministry. Então isso duplicou a força missionária. And later on in 2 Timothy 4, Paul in jail ready to die says, bring Mark, he's profitable. Aí, no final da vida de Paulo, 2 Timóteo 4, fala ali, Paulo na prisão, ele diz, mande-me Marcos, porque ele faz bem a minha alma. There's not a line in the Bible about Barnabas' education, his special leadership ability. He was a plain guy who let the Spirit use him to encourage others. Não havia nada de anormal, nada de excepcional sobre a vida de Barnabé. Ele não era um escritor, ele não era um grande pregador, provavelmente, ele não era um grande líder, mas ele impactava a vida das pessoas. God sent me here to tell you, each of you, he wants to be an encourager like Barnabas. Deus me mandou para a sua igreja essa noite para dizer para vocês que Ele deseja que cada um de vocês seja um You're encorajador. already doing some of it. You give a abraço to almost everybody. Vocês já estão fazendo isso porque vocês dão abraços para todo mundo que chega aqui. I tell you, I like that. Eu gosto disso. I've been hugged more here than the rest of my life. Eu já recebi mais abraços do Brasil do que qualquer lugar nos Estados Unidos. Listen to a person, that encourages them. Ouça as pessoas, isso vai encorajá-las. Husbands, you must listen to your wife. Maridos, estejam ouvindo os clamores de suas esposas. Say, I'll listen for 15 minutes. That's more than she gets now. Então você deve se comprometer a ouvi-la pelo menos 15 minutos. Isso é muito mais do que muitos de vocês dão para ela diariamente. Everything is going around in a woman's mind, 6 or 7 things at once. Tem muitas coisas na cabeça da mulher o tempo todo. Parece uma loucura ali. My wife was a real woman. A minha esposa era uma verdadeira mulher. I would listen when she talked about her mother's cousin. Eu ouvia a conversa da minha esposa quando ela falava sobre a prima da mãe dela. But when she talked about her mother's cousin grocery store and the people there, she left me. Mas quando ela falava sobre o supermercado onde a prima da minha esposa ela fazia as compras, aí ela me perdia na conversa. You guys know what I mean. Os homens sabem o que eu estou falando aqui. We have one thing we can think about. Nós temos um direcionamento, um foco. Or we relax and don't think about anything, and they can't believe it. Ou talvez as mulheres acham muito esquisito porque nós homens às vezes não pensamos em nada. My wife, Waylon, what are you thinking about? E aí a minha esposa dizia, Waylon, o que você está pensando? The sky. Estou pensando sobre o céu. I wasn't thinking about anything. I was resting my mind. Não estava pensando sobre nada, estava descansando a minha mente. I tell you, I want to get out in the audience and show you what God did through Barnabas. Eu quero sair aqui no auditório e mostrar para vocês o que Barnabé fez. Me ajuda aqui a descer com ele. Thank you.
Now, I gotta find a Barnabas. Eu tenho que encontrar um Barnabé aqui. I've got to find a guy old enough and yet young enough. Eu tenho que achar um cara que tem idade suficiente para ser o Barnabé, mas também relativamente jovem. Now, I don't know any of you, Mas eu não conheço ninguém aqui. but my feeler goes up here, Mas eu tô com um and pressentimento that looks aqui. like a good Barnabas to me. Esse cara parece Barnabé. Vem aqui, esse cara. Pode vir aqui. Stand up, Barnabas. Pode vir aqui, Barnabé. Abraço, Barnabas. Abraço, Barnabé. Abraço. Now, Barnabas, all he did was multiply his life inconceivably. É interessante que Barnabé multiplicava a sua vida incrivelmente. First, he found Saul of Tarsus. Find someone to be Finalmente ele descobriu Pick aquele anyone you Saulo que se tornou Paulo. Então procure o Saulo que se torna Paulo. Pick Aqui. anyone you Alguém want. aqui que seja Paulo. Pode Look procurar. around, Procure o Paulo aqui. Find Paul. Pode Look procurar. around, find a Paul. Escolha alguém para ser Paulo nesse momento. Find him quick. Aqui, ó. Usa esse daqui. Aí. Stand up, Paul. Fique de pé, Paulo. Good to meet you, Paul. Prazer em conhecê-lo, Paulo. Now, Paul had an anointing of God. I understand. Paulo tinha assim realmente ele era ungido por Deus. Now, Paul found a young guy named Timothy and began to mentor and adopt him. E aí Paulo ele começou a mentorear, discipular um jovem chamado Timóteo. Find Timothy. You Procure find Timothy. Timóteo aí. Procure Timóteo. Pretty young. Muito Okay, bem. O come on, Timóteo. Timothy. All right, Timothy became pastor of the church at Ephesus. So touch one of these rows and everyone will stand along the road. Timóteo, ele se tornou o pastor da igreja em Éfeso. Então, ele vai tocar essa pessoa aqui e toda a fileira aqui vai ficar de pé. Toda a fileira pode ficar de pé até lá embaixo. Todo mundo fica de pé. All along there. You're the E church toca at aqui Ephesus. também, toca aqui. Toda a fileira It's aqui a também big fica church. de pé. Stand right on Era there. uma igreja grande lá em Éfeso. Então, olha só o tamanho da igreja. Now, he also found Titus. Find Titus. Aí Paulo também procurou Tito. Então procure o Tito, que ele está aqui nessa igreja. Pode procurar. Onde He é que tá o Tito? discipled Titus. Então ele também discipulou Tito. Titus. Tito. Titus, my heart goes out to you. O meu coração tá com você, Tito. He was pastor of the church at Crete, and they were difficult people. Ele era pastor na ilha de Creto e era uma igreja muito complicada. So touch a row. Então toque ali essa fileira aqui. Pode tocar essa fileira, todo mundo fica de pé desse lado. Toque aqui desse all the way lado, todo around. mundo fica de pé desse lado. Well, I tell you, he had a rough time with these people. Tito, ele teve problema com todas essas ovelhas aqui. Now, Paul, are you? Who's you, Paul? Yeah, he's- Okay, Paul. Find Aquila and Priscilla. Agora procure A um married casal couple. aqui, casado, A married chamado couple. Áquila e Priscila. Pode procurar, eles estão aqui na igreja. Pode procurar. Onde é que Áquila e Priscila estão? Pode procurar. All right, now, Aquila and I never had him pick a pastor before. Nunca vi Áquila e Priscila serem escolhidos o pastor da igreja. Now, Aquila and Priscilla were tent makers along with Paul. Agora, Áquila e Priscila, eles eram fazedores de tenda, era a profissão deles, como Paulo. A profissão dele também era They had a de fazer church. tenda. They had a church in their house. Eles tinham uma igreja na casa deles. So go touch a row. Então você vai simplesmente tocar uma fileira menor, porque a igreja era But just pequena na sua casa. one Então, section. só uma Touch one seçãozinha. section. Touch a row. All right. Just this four. All right. Então, Just the essas four. quatro Stand pessoas, up. pode ficar de pé.
You can't go on across. They had a small house. Eles tinham uma casa pequena, então eles só tinham essas quatro ovelhas. All right, now, look at this multiplication. Olha só essa multiplicação aqui. Olha só a multiplicação ao seu redor. Barnabas, Barnabé, come here, Barnabas. vem pra cá, Barnabé. Não tenha medo, não. Without Barnabas had little education, as far as we know. Barnabé provavelmente tinha pouca formação. A gente não sabe se ele estudou. He wasn't wealthy. Ele não era rico. He just lifted people with a smile and love and the power of Jesus. Ele simplesmente levantava as pessoas, encorajava as pessoas pelo poder do Espírito Santo na vida And dele. he marked the world and changed the world through those he discipled, who discipled others, who discipled others. This is what God wants. E ele então conseguiu impactar o mundo através das pessoas que ele tocava. E eles se tornaram discípulos de Jesus. E esses discípulos, eles se multiplicaram e conseguiram mais discípulos para Jesus. E o mundo foi transformado pelo encorajamento de Barnabé. Now everyone can sit down except Barnabas. Agora todo mundo pode sentar. Vamos dar uma salva de palmas a esses que ficaram de pé. Barnabas! Certo, Barnabé. Barnabé, volta aqui, Barnabé. Volta aqui. Now this is the climax. Agora vem o clímax. Who, in the book of Acts, who were the big people in Acts? Me ajudem aqui. No livro de Atos, quem eram os grandes The first de 10 Atos? chapters were about Os primeiros 10 capítulos era sobre que personalidade no livro de Atos? Peter. Pedro. Falem juntos. Pedro. The rest of the book of Acts traces Paul. E o resto do livro de Atos é sobre Paulo. How many Peters and Pauls in a church? Quantos Pedros e Paulos estão na igreja? I pastored for 13 years a church. We had no Peters and Pauls. Eu pastoreei certa feita uma igreja por 13 anos e nunca tive naquela igreja um Pedro ou um Paulo. Listen, every church has Barnabases and Barbaras. Todas as igrejas, elas têm Barnabés e Bárbaras, que seria o feminino de Barnabé, para encorajar as pessoas. They find the Peters and Pauls. Eles é que encontram os Pedros e os Paulos. That's you and you and you and you and you. É isso, é você, é você, é você. You invest, you show love, you get in a discipleship group, you pray for, and God will begin to multiply your life and ministry all over the world. Então, se você investir nas pessoas, fazer parte de grupos pequenos e você se envolver no mentoreamento de novos, você vai encontrar os Pedros e os Paulos. I invested in a young student named Max. Eu investi num jovem chamado Max. Max spent time with a young man named Billy Hanks. Max, ele gastou tempo discipulando um homem chamado Billy Hanks. Billy Hanks invested in someone in California. Eventually had a big church named Rick Warren. Yeah. E Billy Hanks, ele discipulou um homem chamado Rick Warren. I get a fraction of the action. Eu recebo parte da herança espiritual desse processo de multiplicação de discípulos. I don't have to be Rick Warren. Eu não preciso ser Rick Warren. I found the man who found the man who found Rick Warren. Eu descobri o homem que descobriu o outro homem que descobriu o Rick Warren. Now Rick Warren had many people investing in his life, but I get a fraction of the action. Mas o Rick Warren teve muitas pessoas que investiram na vida dele, mas eu recebo um percentualzinho ali do encorajamento da vida daquele The servo Lord de keeps Deus. the record books. É Deus quem aguarda os registros no céu. Thank you. Will you be a Barnabas? Will you be a Barbara? Você está disposto esta noite a assumir o papel de Barnabé na vida de outras pessoas?
There are many verses in the Bible. You memorize those verses and you share them with people, and the Holy Spirit will lift them up. Você vai memorizar versículos bíblicos e vai encorajar outros a também memorizarem versículos bíblicos, e essas pessoas vão ser levantadas. As my son died in front of me in the hospital, Quando o meu filho de 26 anos de idade morreu na minha frente no hospital, verses I had memorized came out of my mouth. versículos que eu tinha gravado na minha mente saíram da minha boca naquele momento. Jeremiah 31:3. Jeremias 31:3. I, the Lord thy God, hath appeared of old unto thee. Eu, Senhor, seu Deus, tenho aparecido para você. I have loved you with an everlasting love. Eu tenho amado você com amor completo. So with loving kindness I'm drawing you. Então, com o meu amor, eu estou recolhendo você. He was saying that about my son who was going to meet him, and saying that about mom and dad there that was losing a son. Então Deus estava me dando tranquilidade, encorajamento naquela hora da partida do meu filho para o céu. Ele estava encorajando a minha esposa e a mim. This isn't the time to look for a Bible. This is the time to quote from a Bible. Isso não é o momento de procurar ali a Bíblia. Isso é o momento de você ter no seu coração versículos bíblicos e falar esses versículos para ser encorajado. Like Isaiah 63:9. Por exemplo, Isaías 63:9. In all of Israel's affliction, God was afflicted. Em todas as aflições de Israel, Deus experimentava The também a angel of aflição. his presence saved them. E o anjo de Deus salvou aquele povo. In his love and in his pity, he redeemed them. E através do amor de Deus e através da misericórdia de Deus, eles foram encorajados. And it says he carried Israel in his arms. E diz ali a Imagine passagem que Deus carregou literalmente o povo de Israel nos seus braços. I know what it means to be carried in the arms of Jesus. Eu sei o que é ser carregado nos braços de Jesus. I know you want to be that Barnabas that encourages and reach this whole area for Jesus and then multiply out all over Rio. E eu sei que cada um de vocês está assumindo um compromisso essa noite de ser um Barnabé e de influenciar e de encorajar as pessoas nessa cidade do Rio de Janeiro para serem discípulos autênticos de Jesus. May we pray. Vamos orar então. If God has touched you with this, Se Deus tem tocado a sua vida nessa if noite, you've seen in one way how simple it is, se você tem visto como é uma mensagem simples essa how noite, caring it is, como é uma mensagem de encorajamento, how in a way a child can encourage other people. através até de uma criança encorajando outra criança. The miracle of encouragement O milagre do encorajamento from you will change this world. vai mudar o quadro desse mundo. If God has moved you and you were willing to say, I'm willing to be that Barnabas, Lord, that Barbara, that man or woman, and begin a life of encouragement with the Word of God and discipling. E se você sentiu no seu coração que Deus está chamando você para ser um Barnabé, With eyes seja closed. homem e mulher, uma pessoa que vai ser um encorajador de outras pessoas, With eyes closed, would you just stand here and there all over the congregation as mesmo God has com spoken to as you? cabeças abaixadas, olhos fechados, se você sente que vai sair daqui e vai operar na sua vida um milagre de encorajamento, eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Coloque-se de pé se você deseja ser o encorajador, um Barnabé, um homem e uma mulher que vai encorajar outras pessoas essa semana a seguirem Yes. ao verdadeiro Mestre Yes, Jesus. thank you for standing. Muito Yes. obrigado por ficar de pé. Outros podem ficar de pé. You pray and then we'll give it to them. Heavenly Father, I pray for each one standing that you've spoken to specially. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado por falar e tocar os nossos corações. We pray that this will be the beginning of a miracle of encouragement. Nós oramos que isso possa ser um início na igreja do Meia
de um grande movimento de encorajamento. The fuel of encouragement is the Word of God and prayer in our lives. Que a gasolina de encorajamento seja, o combustível de encorajamento seja a palavra de Deus. Ask Jesus for His eyes to see needy people. Senhor, nos ajude a abrirmos os nossos olhos e vermos pessoas necessitadas. Ask Jesus for His ears to hear the needs of those around Ó you. Senhor, abra os nossos ouvidos para ouvirmos o clamor das pessoas ao nosso redor. Give Jesus your hands and your feet to lift and go. Ó Deus, entregamos a Ti as nossas mãos, os nossos pés, que possamos ser usados para abençoar outras pessoas. Thank you, Lord, for everyone here and your hand on their life now. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente e a Tua boa mão agindo na vida de cada Thank um. you that the miracle has begun. Muito obrigado porque esse milagre já começou. Amen. Amém. Deus seja louvado. E que este mover de Deus seja uma realidade em nossas. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. A letra desta canção é a descrição dos primeiros cristãos: Barnabés, Silas, Paulos, Titos, João Marcos, homens e mulheres que Deus levantou no início de tudo, para que pela multiplicação da fé chegássemos onde chegamos. Que de fato Deus tenha começado entre nós um movimento de encorajamento, de fortalecimento mútuo, para que todos estejamos indo na mesma direção, para que todos juntos estejamos caminhando para o mesmo lugar. Vamos louvar ao Senhor.